Pregador da noite, pastor Diogo, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Vamos lá, Deus vai te pegar nessa noite. Se a esfera que Deus liberar aqui for a mesma que Ele liberou para mim hoje à tarde, será algo certamente diferente. Porque Deus, Ele trabalha na sua particularidade, Deus trabalha na sua singularidade, mas Ele também trabalha no plural. Desde que nós entendamos, desde que nós estejamos com o nosso coração na mesma essência. Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Às vezes eu vou estar um pouquinho à frente, às vezes alguém vai estar mais à frente, mas vai chegar um momento certo que todos nós vamos se encontrar. Porque o caminho é só um, não existe vários caminhos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho. Ou seja, sempre se encontramos nele. Quando nós andamos nessa dimensão, nós vamos entendendo nos mínimos detalhes das coisas que Deus, Ele está liberando alguma coisa. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos. O capítulo é de número 8. Aleluia, glória a Deus. Você já glorificou o Senhor nesta noite? A manifestação da graça, da glória de Deus, ela é diferente. Ela nos dá uma alegria, ela deixa nosso coração regozijado. Ela deixa os nossos olhos brilhosos. Ela faz com que nós sejamos renovados em uma dimensão, em uma esfera a qual nós não participamos antes. E no meio disso tudo, o Senhor, Ele sempre quer nos levar a um lugar de intimidade. Sempre o Senhor, Ele quer nos levar a um lugar de amor, um lugar de refrigério. Aleluias, glória a Deus. Amém? Atos 8, quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim, a partir do verso de número 1. Naquela ocasião, um pouquinho mais acima, diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Fala comigo, e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, fala comigo, cidade de Samaria. Ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, verso 10. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e
João. Amém? Vamos lá, coloca a Bíblia no teu assento. Eu preciso de uma esfera de igreja nessa noite, para poder liberar o que tem que ser liberado. E para isso nós precisamos desatar os nós do coração. Para isso precisamos entrar nessa sintonia, para isso precisamos entrar nessa conexão, para isso precisamos liberar essa essência. Para isso precisamos participar dessa esfera. Para isso precisamos entrar nessa dimensão. Para isso precisamos se desnudar. Para isso precisamos inteiramente confiar no Senhor. Para que Ele revele, para que Ele nos coloque em um local nesse momento de intimidade, de relacionamento. Para que o poder Ele venha de forma unânime. Para que o poder Ele venha de forma completa por toda a igreja. Você que pode, levante sua voz em oração nesse momento. Aleluias. Tu és santo, Senhor, Tu és belo. Tu és o mais lindo, o mais adorado. Precisamos nessa noite de ouvir a Tua voz. Precisamos nessa noite de entrar nas dimensões guardadas por Ti. Nós queremos navegar no Teu oceano. Queremos tomar banho na Tua água. Queremos beber da Tua água. Queremos ser lavados, purificados. Queremos entrar nos lugares que o Senhor guardou para nós ainda nesse tempo, ainda nessa geração, Senhor. Então fique à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, Senhor, de maneira poderosa, Pai. Por favor, Senhor, fala Tu, não eu. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando a gente olha esse cenário aqui de Atos, ele é um cenário muito poderoso. Porque quando a gente para ver aqui o que estava acontecendo naquela época, Jerusalém, ele era um lugar de descanso. Jerusalém foi onde Jesus, ele deu uma ordem. Foi onde Jesus, ele falou, não saia de Jerusalém até que sejais cheio do poder, até que sejais cheio do Espírito Santo, até que vocês tenham poder para poder pisar na serpente, para poder destruir o escorpião, para poder desfazer a obra do maligno, para poder manifestar o poder do reino. Então esse foi a principal evidência que o Senhor deu, que eles poderiam sair a partir disso. Só que chegou esse dia, sim ou não? Chegou. Esse dia chegou e agora Jerusalém se tornou um lugar de descanso. Agora Jerusalém se tornou um lugar de segurança. Agora Jerusalém se tornou um portfólio. Agora Jerusalém se tornou um bunker. Ali todos os líderes espirituais estavam ali. Quando tinha algum problema, eles faziam um concílio. Eles começavam a conversar e falar, olha, resolvemos isso aqui e assim. Só que Jesus, ele deu uma ordem. Ele falou que começava em Jerusalém. Depois ele falou que iria para a Judéia. Depois ele fala que iria para a Samaria e até os confins da terra. Só que aquele lugar particular estava gostoso demais. Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero falar nessa noite sobre o seu conforto. Quero falar nessa noite sobre o seu lugar de segurança. Quero falar nessa noite sobre o ordenamento que o Senhor deu de nós irmos, de nós fazermos, de nós chegarmos a Samaria, de nós liberarmos aquilo que o Senhor nos chamou para nós fazermos. Não ficar no conforto apenas de Jerusalém. Não ficar apenas no conforto da igreja. Não ficar apenas no conforto daquilo que nós gostamos de fazer. Dos músicos tocando. De uma pregação já pronta e mastigada apenas para você ouvir. E ver se algo te cabe no meio disso tudo para poder te impulsionar no meio do seu orgulho. No meio do seu sonho pessoal. No meio daquilo que você tanto almeja para o tempo presente. E depois você voltar para a sua casa novamente. Até que apareça outra necessidade. Mas foi exatamente que Deus, Ele permitiu que acontecesse. Você observa que, agora, aqueles homens que estavam ali pregando em Jerusalém, Deus fala, chegou a hora de eu moldar vocês. Chegou a hora de eu soprar vocês de Jerusalém. E a Bíblia fala sobre uma perseguição que começou. Estevão ali, ele é assassinado. Acontece o primeiro martírio. E agora aqueles homens, eles ficam um tanto que amedrontados. E a Bíblia diz que eles tiveram que se espalhar. E eles foram exatamente para onde? Para Samaria. Por que para Samaria? A Bíblia fala no capítulo 4 de João,
que certa vez Jesus ele estava em um determinado lugar e começou uma discussão, começou uma perseguição onde Jesus estava, porque a conversa era que Jesus estava batizando mais do que João, o João Batista. E agora, só que quem batizava eram os próprios discípulos de Jesus, não era Jesus que batizava. Mas aquilo foi o suficiente para Jesus ser perseguido. Jesus falou: é o seguinte, vamos embora. Vamos seguir adiante. Mas antes, Jesus precisou passar por Samaria. E a Bíblia fala que era por volta de meio-dia que Jesus estava indo. E ele cansa. E ele para à beira de um poço. E ele senta ali naquele poço. E a Bíblia diz que os discípulos saíram para poder ir buscar comida. Só que exatamente naquele momento a Bíblia fala sobre uma mulher samaritana. Que ela andava à margem da sociedade. Essa história todos nós já conhecemos, não quero me ater nela. Mas a Bíblia fala sobre uma mulher que ela chega com um cantil de água, ela chega com as suas vasilhas para buscar aquilo que era mais importante no sol mais escaldante do dia, que é o sol de meio-dia. É aquele sol que está sobre, não tem sombras. E Jesus está ali assentado, Jesus pede a ela água. E aquilo já deixa aquela mulher já meio em choque, porque os samaritanos, eles não conversavam com os judeus. E ela fala: como pode tu, sendo um judeu, pedir água a uma samaritana? Aí Jesus fala: se tu soubesse quem está pedindo água para você, porque essa água que você bebe aí, você voltará a sentir sede. Mas a água que eu te der, se você beber, você nunca mais sentirá sede. Aquela mulher fala: como assim? Você não tem nenhum vaso, você não tem nenhum cântaro, você não tem uma corda. Como é que você vai conseguir água? Porventura é você maior que o pai Jacó, que foi ele que fez esse poço aqui? Porventura você tem um poço melhor do que o de Jacó? Porventura você é mais importante do que o pai Jacó? Quantas vezes Jesus chega pedindo algo a nós? Quantas vezes Jesus chega para poder trazer algo para nós, mas nós estamos de olho naquilo que nós já conquistamos. Nós já estamos de olho naquilo que já está em nossas mãos. E aí nós questionamos a Deus, questionamos a Jesus. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: a fase que você está vivendo hoje, você abriria a mão para poder fazer o que Jesus está pedindo? Vamos lá, vocês estão comigo? A gente vê que exatamente naquele momento, Jesus fala com ela, resumindo a conversa. Jesus libera uma profecia sobre o marido dela, dizendo que ela já tem quinto, e que ela já tem 5 maridos, e o que ela tem agora não é o dela. E ela fala: tu és profeta. E ela fica impressionada com Jesus, por aquilo que Jesus estava revelando. Não era pela essência, mas era por aquilo que ele estava revelando. Vocês estão comigo? Só que naquele momento também, os discípulos eles voltam, e quando eles voltam com a comida, vamos lá, eles olham para um Jesus sentado e uma samaritana, eles ignoram, eles não perguntam o que aquela mulher quer, mas eles ficam um tanto achando estranho porque Jesus está falando com aquela mulher. Vocês estão comigo? Vamos lá. Eles entenderam que tinha algo diferente naquela dimensão. Eles entenderam que tinha algo diferente naquela esfera, porque o que Jesus estava movendo ali não era sobre água, não era sobre comida, mas era sobre algo que Jesus estava naquele dia plantando. Era sobre algo que Jesus naquele dia estava lançando. Era uma semente que Jesus estava lançando para que, quando chegasse em tempo futuro, fosse um tempo de colheita. Jesus olha para eles e diz: ei, vocês não estão vendo? Vocês dizem que daqui a 4 meses é tempo de colheita, mas eu digo para você agora que os pastos já estão brancos. Chegou a hora da colheita, mas são poucos ceifeiros. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, eu quero que vocês entendam que a ferramenta de plantio não é a mesma ferramenta de colheita. Vocês têm que entender o que está acontecendo para vocês imprimir o que o Espírito Santo está revelando. É hora de nós entendermos: ei, a geração de 90 chegou e nos trouxeram o Evangelho, mas o que nós estamos fazendo daqui para frente? Você conhece a linguagem dos jovens hoje? As pessoas estão apenas rejeitando o Evangelho para a próxima geração. Estão apenas criticando: porque os jovens hoje têm tatuagem, o jovem hoje tem isso, tem aquilo, o jovem hoje faz isso, faz... Igreja, eu quero que vocês entendam sobre o poder do Evangelho.
O evangelho e a forma que ele chegou para você não tem que ser a mesma que tem que ser imprimida daqui para frente. O evangelho que chegou até Pedro, João e Tiago não é o mesmo evangelho, não é a mesma forma. O evangelho é o mesmo, mas não é a mesma forma que está chegando para a samaritana. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a palavra? Só que está faltando pessoas que gastem tempo de oração para poder entender qual linguagem Deus está querendo usar para a nossa geração. Está faltando pessoas que estejam com o coração comprometido. Está faltando pessoas que queiram realmente viver isso. Está faltando pessoas que realmente queiram andar nessa dimensão. Aquela samaritana, ela foi impactada. Não só ela foi impactada, mas os próprios samaritanos, porque ela entrou para Samaria. Agora, entenda algo interessante. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro, ela saiu correndo. Aquilo que era importante para ela não é mais. Ela deixou, ela falou, o meu cântaro, a minha água está aqui. Eu estou voltando para poder dar um anúncio à minha cidade. Sabe que eu enxergo no olhar daquela mulher? Mesmo ela sendo rejeitada, ela amava aquela cidade. Porque ela se dispôs a entregar e deixar aquilo que era importante para ela poder levar o evangelho, porque o próprio Jesus chegou para ela e disse, eu sou o Messias. Ele se revelou para aquela mulher. Tu conheces só um Jesus que é pregado aqui no púlpito, porque você ainda não ouviu a voz de Jesus. Você ainda não sentiu o cheiro do perfume. Você conhece um Jesus que é lá do Chosen, você conhece um Jesus da novela da Record, você conhece um Jesus nem da Bíblia, porque você, eu não leio porque não entendo, eu tenho dificuldade, mas o dia todo consegue ler as mensagens do WhatsApp. Aonde estão as pessoas que se interessam pelo reino de Deus na nossa geração? Aonde estão as pessoas que se interessam pelo reino? Aonde estão as pessoas que se interessam de fato por aquilo que Jesus ele quer revelar? Pessoas que estejam com o coração queimando, pessoas que queiram realmente viver aquilo que Deus ele tem guardado para nós. Jesus ele entra naquela cidade, e a Bíblia diz que ele fica ali 2 dias. Eu vejo um Jesus cheio de sementes, no âmbito espiritual agora falando. A cada passo que ele dava na cidade, a cada esquina, ele estava lançando as sementes. Lançando as sementes. Vocês estão comigo? Eles estavam ali lançando a semente em cada esquina. E aqueles homens, ele diz assim, ei, samaritana, não é só pelo que ele falou para você, mas nós também fomos impactados. Está escrito lá no João 4. Nós também fomos impactados com esse poder. Mas eu quero que vocês entendam a partir de agora. Jesus ele não permaneceu ali porque ele tinha uma missão. Jesus ele não permaneceu ali porque ele tinha que concluir algo. Ele tinha que voltar para a missão dele. Tinha uma cruz que estava esperando ele. Tinha um Judas pronto para poder traí-lo. Tinha um povo que não estava entendendo a linguagem dele. Tinha um Caifás para poder se levantar contra ele. Tinha um Anás para poder se levantar contra ele. Tinha um Pilatos para poder se levantar contra ele e não concordar. Tinha um Herodes pronto para poder ir contra ele. Vocês estão comigo, por favor? Entendam nessa noite. Aquele povo estava completamente extasiados e apaixonados, e Jesus ele começa a andar, e na medida que ele vai andando, na medida que ele vai entrando para Jerusalém, as perseguições começam a vir sobre ele. Ele não podia parar naquele momento, era necessário ele executar a missão dele. Tem uma igreja que parou de executar a missão dela, tem uma igreja que está preocupada com um problema. Deus quer resolver o problema para você continuar, mas você está preferindo ficar na promessa de um homem, ficar na promessa de um médico, ficar na promessa de um pai, de um filho, sei lá. Vamos lá, igreja. Tinha uma cruz esperando ele. Tinha uns homens esperando ele para poder chicoteá-lo. Tinha uma morte esperando ele. Vocês estão comigo? Jesus ele passa aquelas tribulações. E ele vai chegando aquele momento da cruz. As sementes ficaram em Samaria, mas ele começa
a andar por aquele caminho e tem um momento que ele não aguenta carregar aquela trave daquela cruz, aparece um Simão Cirineu para poder ajudá-lo. Ele chega até um determinado lugar, aonde que era um monte, aonde que ele seria ali crucificado. Os braços dele se abriram naquele local. A morte chegou, e quando a morte chegou, também veio algo sobre os humanos. O que? Ele morreu até que os mortos andassem pela rua. Ele morreu até que o escrito de dívida fosse rasgado. Ele morreu para que nós fôssemos libertos do pecado. Ele morreu para que fôssemos curados. Ele morreu para nós pregarmos o evangelho. Ele morreu para que o Espírito de Deus descesse sobre nós. Ele morreu para que nós entendêssemos que Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Você consegue entender isso? 3 dias de nebulosidade, 3 dias escuro, 3 dias de pessoas frustradas, 3 dias de pessoas entristecidas, chateadas. Aqueles homens tinham confiado nele, entregaram tudo para ele, andavam com ele, eram amigo dele, mas agora acabou a esperança. Agora tudo que tem é um Judas que foi se matar, tudo que tem é um Pedro que foi chorar e se lamentar, tudo que tem são homens voltando para Emaús, tudo que tem são povo frustrado, com medo dos romanos. O período mais escuro, mas mesmo assim ele morreu, até que um centurião disse: realmente esse era o Messias. Ele morreu até que todos entenderam que o filho do seu Zé não era apenas o filho do seu Zé. O céu se fechou. Você consegue entender? Meus irmãos, por favor. Mas quando chega no domingo de manhã, o Espírito ressuscitou ele. E ele levanta gritando: ó morte, aonde estão os teus aguilhões? Ó morte, cadê a sua vitória? Eu venci, eu venci, eu venci. Satanás entendeu que ali era o fim dele. E ele morreu para nos dar poder. Eu quero que vocês entendam isso. Não foi para nos reunirmos no domingo. Ele morreu para gerar vida no teu coração. Ele morreu para desembaralhar esses barulhos da tua mente. Tem um propósito na tua vida. Tem um propósito na tua vida. É necessário você entender. É necessário você entender, não tem como Deus fazer isso tudo perfeito, colocar em nós os sentidos, colocar em nós o poder de nós andarmos. Tudo que nos segura é apenas um fio de prata espiritual, que faz com que nós sejamos movidos. Mas eu quero que você entenda que existe um propósito, não tem por que Deus nos colocar aqui nessa terra, apenas para sofrermos. E talvez o auge da coisa é você adquirir alguma coisa, não é isso. Não é sobre os números da Mega Sena. Não é sobre eu ter sucesso no meu ministério pastoral. Não é sobre eu ser sucesso na empresa. É sobre um propósito. É sobre um propósito. Ele levanta. No domingo ele desafia a morte. Ele desafia. Eu olho para uma igreja que não conhece muito esse poder. Eu olho para uma igreja frustrada e quando eu falo isso, eu não falo simplesmente batista, não é sobre nós. Não é sobre vocês, é sobre nós, é sobre o combo completo. Eu vejo um povo perdido, eu vejo um povo confuso, eu vejo um povo incrédulo, eu vejo um povo correndo atrás do vento. Eu vejo um povo com dificuldade de respirar. Eu vejo um povo com dificuldade de amar, com dificuldade de ser amado. Eu vejo um povo restrito, eu vejo um povo escravizado, porque Jerusalém estava exatamente assim. Ali parecia que estava confortável, mas eles estavam ali porque foi o lugar que Jesus passou. 40 dias ele ficou na terra provando que estava vivo. Ele aparecia, sumia, fazia um milagre aqui, outro ali, ensinava para outro, reiterava outro, colocava outro na dimensão, trazia outro para perto, ensinava, disse algumas coisas importantes. E quando você entende, quando você vive isso, igreja, é completamente diferente.
Esses 40 dias ele falou: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém para que vós sejais cheios do poder do alto. Agora, depois que vem aquele grande dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desce sobre eles, e Jesus está com eles. E Jesus está com eles não é do lado deles, é dentro deles. É algo assim tridimensional, é algo assim fora da caixinha, porque aqueles homens que eram incautos, aqueles homens que tinham dificuldade em falar, agora eles conseguiam desenrolar qualquer assunto, eles falavam na língua materna, eles conseguiam falar com eloquência. O poder de Deus te transforma em todas as áreas. O poder de Deus te muda em todas as áreas. Não te faz ser um religioso, faz você entender que você tem uma missão. Pedro, ele começa a pregar e 3.000 pessoas se convertem. Tem um alvoroço naquela cidade. Aquele povo começa a vender propriedades porque eles querem viver aquilo. Eles queimam aquilo, eles respiram aquilo. Eles fazem jejum de 2, 3, 40 dias. Eles querem viver aquele poder. Eles querem viver aquela macência. Aquele que estava morrendo, o povo começava a andar pelo meio do caminho, interrompiam velórios, começava a orar, o morto ressuscitava. E não era agora apenas um Jesus, era vários Cristo que estava pelaquela geração. Era várias pessoas que entravam no hospital, colocavam a mão e o cara era curado. Aquele que era coxo passava a andar, aquele que era cego passava a enxergar, o que era mudo passava a falar, e aquela massa de poder correndo. Satanás, ele fugiu de Jerusalém, não dava para ele. Ele foge para Samaria, porque ele entende que em Samaria tem muitas sementes. Ele entende que em Samaria tem muito poder. Então ele prepara o circo antes. Ele prepara tudo antes e diz: olha, eu vou deixar um cavalo meu aqui chamado Simão, e ele vai enganar essas pessoas. Vamos lá, a mensagem vai começar a fazer sentido agora. Eles começam a mexer com a magia, e é parecido com o evangelho de Deus. E aquele povo começa a seguir Simão, porque a Bíblia diz que Simão dizia que ele era importante. Ele se dizia assim importante. Aí sabe o que Deus faz? Deus começa a sacudir Jerusalém. Eu preciso que vocês se movam para Samaria. Eu preciso que vocês se movam para a Judeia. Eu preciso que vocês se movam para o confim da terra. Chegou o tempo de perseguição, porque é na perseguição que tem um crescimento. É na perseguição que as pessoas abrem. É na perseguição que eles dobram o joelho. É na perseguição que ele entende o valor do amor. Deus vai começar a tirar conforto de muita gente nesses próximos dias, porque a nossa geração está se perdendo. Deus não vai permitir que a nossa geração se perca. Durante muito tempo nós oramos para que vocês estivessem empregados. Durante muito tempo eu sei qual preço eu paguei para que nós vivêssemos esse tempo. Vocês não estão entendendo. Tem pessoas recebendo promoção, tem pessoas indo ali, aqui. Eu quero que vocês entendam sobre um tempo que vai ser tirado o conforto. É nessa hora que você fala: glória a Deus. Agora, Jerusalém não é mais tão seguro. Vamos salvar a nossa vida. Para onde? Vamos para Samaria. Manda Filipe para Samaria. Filipe chega em Samaria. Ele começa a pregar. Que jovem diferenciado. Na medida que ele vai pregando, vamos lá, aquele povo começa a se entregar. Começa a entregar a vida para Jesus. Simão, aquele miserável, aquele enganador, ele começa a observar, fala: o que? Esse moleque nessa idade tem essa eloquência? Eu já um pangaré, eu não estou conseguindo persuadir as pessoas igual ele, então eu me converto também. Ele estava maravilhado mais com aquilo que Filipe carregava, mas ele não estava disposto a tirar aquele orgulho, tirar aquele egoísmo, a ser despido. Ele queria o poder, a sede dele era o poder, ele queria ser tão poderoso quanto Filipe. Filipe vem, traz uma mensagem, traz um batismo e carrega o poder, mas ele não tem poder para poder distribuir o poder. Vocês estão comigo? No próprio capítulo vai dizer que é mandado quem? Pedro e João. Quando João e Pedro chegam, eles vêm trazendo o batismo com o Espírito Santo, porque o espírito do avivalismo estava com eles. Vamos lá, por favor. Quem estava carregando aquele fogo diferente não era Filipe. Filipe, ele tinha o poder de falar, ele preparava o caminho para vir agora algo que vinha triturando. Nós temos muitos Filipes hoje.
O que são Filipes? São aqueles que estão pregando qualquer evangelho. São aqueles que estão trazendo o evangelho. São aqueles que estão falando como o reino de Deus é. Está até curando, mas não está conseguindo transmitir o poder. Não está conseguindo transmitir a unção. Não está conseguindo transmitir o fogo. Precisamos de pessoas que tenham um coração, que tinham um coração e tem o coração de Paulo, o coração de Pedro, o coração de João, o coração que tem um fogo diferente. Na medida que aquilo chega é diferente. Quando Pedro e João sabem o que está acontecendo em Samaria, o Espírito de Deus vai lá e diz: agora chegou a hora de vocês irem. Jesus tinha dito assim para eles: vamos lá. Eu vejo eles se lembrando. Já está na hora da colheita. Já está na hora da... Só quando Jesus fala para ele que está na hora da colheita, Jesus chama ele para Jerusalém. E eles ficam ali durante aquele período em Jerusalém. Eles recebem o poder do alto. Quando eles voltam, que eles pisam novamente em Samaria. Ramaya Cantorolohai. Eles conseguem entender e ver como Jesus via. Eles conseguem sentir como Jesus sentia. Eles começam a ter a visão a qual Jesus tinha. Ele começa a ver todo aquele povo. E ele sai, a cada pessoa daquela que Jesus parava nas esquinas lançando semente, ele lembrava: ali tem semente. Agora eu estou com a ferramenta certa. A ferramenta de plantio não é a mesma ferramenta de colheita. Eu estou cheio do Espírito de Deus. Eles só liberavam a palavra e aquele povo começava a ser cheio do Espírito de Deus também. Aquele povo também começava a ser fumegado. Aquele povo também começava a ser contagiado por esse fogo. Vocês conseguem entender? Aí algo diferente acontece. Simão, olhando tudo aquilo, ele vai lá e diz assim: ei, eu também quero ser batizado com esse fogo. João Pedro vira para ele e fala: que o Senhor Deus te mande para o inferno. Está escrito lá. Que o Senhor Deus te mande ir para o inferno com esse desejo que você tem, com essa inveja que você carrega. Tudo que você quer é um poder para você manipular, para você enganar esse povo. A Bíblia diz que naquele momento, Simão, ele começa a chorar. E ele começa a pedir perdão. Orem para o Deus de vocês, para que Ele me perdoe, e para que tudo isso que vocês estão falando não aconteça comigo. E aí sim tem um quebrantamento. Mas eu quero que vocês entendam nessa noite: qual é a sua Samaria? Pergunta para a pessoa do lado: qual é a sua Samaria? A sua Samaria é aquela empresa? A sua Samaria é a tua família? É o lugar que você tem que ganhar pessoas? A sua Samaria é aqui dentro da igreja? Vamos lá. É necessário vocês entenderem. É necessário vocês entenderem o que é que Deus está pedindo para vocês. Deus esse dia está sacudindo a tua vida emocional. Deus esse dia está sacudindo a tua vida financeira. Deus esse dia está sacudindo a tua família, para você entender que é necessário você acordar. Você está sendo triturado e você não está percebendo que Deus está dizendo: ei, aqueles dias que você prometeu, aqueles dias que você levantou a mão, chegou a época de você fazer, chegou a época de você ser, chegou a época de você exercer aquilo que eu te chamei e aquilo que eu falei que eu precisaria de você para os próximos dias. Precisamos de pessoas para entrar nessa luta. Precisamos de pessoas para poder entrar nessa guerra. Precisamos de pessoas que estejam com o coração empenhado. Precisamos de pessoas que querem vivenciar isso que Deus está guardando para nós. Pessoas que amem as outras. Que não vai à igreja apenas para ser salvo, para poder resolver um problema específico, mas é sobre carregar um amor diferenciado, é sobre ser impulsionado. Deus está travando áreas da tua vida, Deus está balançando e chacoalhando áreas da tua vida, sabe para quê? Para poder dizer assim para você: olha, eu quero que você vá adiante, porque eu estou te impulsionando para você colher. É tempo de colheita. Quando a gente olha para Baruque, Deus está querendo movimentar no capítulo 45 de Jeremias. Mas Baruque ele está de olho no que é dele.
Deus está falando, Baruque, eu quero fazer algo excepcional, mas você está de olho nos teus planos e nos teus projetos? Vamos lá. É tempo de derrubar, é tempo de colher, é tempo de plantar. Tem tempo para todas as coisas. E a nossa geração, ela chegou a um tempo de colheita e nós precisamos demais entender. Por que colheita? Porque o evangelho ele está entrando de todos os lados, de todas as maneiras, de maneira correta, de maneira certa. Mas o que a nossa geração está precisando é ser tocada pelo Espírito de Deus. O que a nossa geração precisa é ser tocada pelo Espírito de Deus. O reino das trevas ele estava acampado em Samaria. Satanás ele manda um cavalo dele bem grande para poder enganar aquele povo. Satanás ele manda um portfólio, uns guerreiros bem fortes. Vocês conseguem entender? Só que Deus vai lá e também manda a comitiva dele. Deus vai lá e manda a comitiva de Filipe, manda a comitiva de Paulo, manda a comitiva de Filipe, manda a comitiva de João, a comitiva de Pedro. E agora quando tem aquele confronto, o próprio Simão não suporta, ele prostra, ele dobra o joelho dele diante de Filipe. Quando Filipe se apresenta e fala o que ele carrega, fala quem ele é, fala o que precisa fazer. Deus ele começa a cobrar em um tempo diferente. Deus ele começa a nos despertar. Vou falar para vocês. Hoje eu estava assim pela manhã, eu falei, rapaz, hoje estava legal para ouvir algum pregador. Hoje é aquele dia, sabe, que eu não estava muito afim de pregar. Cara, eu estava lá em Sorocaba, na Oxo. Aí entra um senhor assim. Aí eu estou sentado assim, comendo um negócio. Ele toca no meu ombro assim e fala bem assim. Meu filho, é necessário você pregar. É necessário você pregar o que tem que ser pregado e levar sempre a palavra. Aí eu olhei assim, ele foi lá e voltou a comprar os negócios dele. Aí eu tô vindo, fui, deixei um pessoal aqui, tô subindo, o irmão tava ali. Aí eu, na subidinha ali na Granja Modelo, o irmão me parou, ele tava do lado conversando com o irmão. E aí ele fala, ei pastor, é necessário entender o negócio aqui, ó. Quem nasceu para pregar tem que morrer pregando. Tem que morrer pregando, você tem que pregar. Falei, rapaz, Deus dá uma acalmada aqui, segura a onda aí. Porque Deus esses dias ele está sacudindo, é necessário a gente entender. É necessário a gente entender, é necessário você entender que nós precisamos se movimentar, nós precisamos liberar as palavras a qual Deus ele tem guardado para nós. É necessário, igreja, desperta. Desperta, igreja, tem um poder guardado aí. Nós estamos todo dia voltando para casa de estômago cheio, para nada. Você precisa, aquela empresa é um celeiro. Aquela empresa é um lugar de você, vamos lá. É um lugar de você liberar, vamos lá, por favor, é um lugar de você liberar as palavras, é um lugar de você entender o que Deus está querendo com cada um daqueles ali naquele lugar. Já estou encerrando. Quando nós não entendemos isso, vamos lá. Vocês estão prontos para ouvir? Vamos lá. Satanás, ele só não quer tocar em uma pessoa. Só não foi Simão que foi tocado naquela cidade de Samaria. Satanás, ele queria a cidade toda. Só não tem uma pessoa sendo tocada na tua casa, ele quer a família toda. Ele quer a cidade toda. Ele quer a nação toda. Você lembra quando Jesus ele chega lá em Gadara e ele chega para expulsar os demônios falam, não nos tire dessa região. Ele queria aquela região, ele, não, estou liberando o jovem, já que o problema é com o jovem, eu estou liberando ele, mas não nos tire dessa região. O que está acontecendo na tua casa não é normal, eu quero que você entenda. Mas você está dormindo, você está dizendo, eu estou fraco, cansado. Estou precisando de uma campanha. Não, está precisando ser filho. Você está precisando ser filho. Você tem que parar de ser servo, escravo. E começar a ter intimidade, começar a ser filho. Vamos lá, é necessário. É necessário você voltar a tocar. É necessário você
Deixar o seu coração aquecendo de amor novamente pelos seus filhos. Sabe, tem pessoas que estão frustradas. Tem pessoas que estão magoadas com filhos. Tem pessoas que estão magoadas com os pais. E essa mágoa não está deixando ele fazer uma oração sincera para Deus. Essa mágoa, essa frustração está deixando apenas, eu oro de qualquer jeito. Não, você está sendo interrompido, você não está conseguindo liberar porções de amor. Você está magoado com a igreja, você não está conseguindo orar em amor pela igreja. Você está magoado com a cidade, você está frustrado com a cidade. Ei, é necessário você ser curado para você voltar a derramar amor pelos seus pais, orar para que a sua casa seja liberada novamente, derramar amor pelos seus filhos para que a saúde volte novamente em sua casa e você comece a viver tempos diferentes. Ele quer a tua família, Ele quer o teu bairro, Ele quer a tua cidade, Ele quer a tua nação, Ele quer a política. Você consegue entender? Porque não tem como, não sei por que ficar falando de política. Política é a maior massa religiosa para poder escravizar a pessoa. Você não está conseguindo entender? Por isso que precisam de pessoas cheias do Espírito de Deus. Porque eu quero te falar um negócio. O problema não é os cristãos se envolver com a política. O problema é que antes de chegar na política, quando o cara se envolve com a política, primeira coisa é: vou entregar meu cargo, vou parar de ir no culto tal dia. Tal. Ele começa a se esfriar antes de chegar lá. Porque quando ele chega lá, ele já está corrompido. Vocês conseguem entender? Agora imagina alguém cheio do Espírito de Deus. Você está conseguindo entender? É por isso as pessoas se perdem no caminho, se frustram no caminho. Quando começa a entender, começa a caminhar. Não é sobre você usar a igreja para você conquistar algo, mas é sobre você ser igreja. Tempo e fora de tempo. Quando você começar a entender isso, você vai entender que quando Deus te dá forças, te dá poder para você conquistar a empresa, aquela empresa vai louvar o Senhor. Deus vai poder participar de tudo que acontece naquela empresa. Quando Deus te der uma posição de autoridade dentro daquela empresa, Ele vai saber que você nunca vai se corromper com aquilo que Ele colocou. Você pode até errar no caminho. Errar não é o problema é o retorno. Eu errei, beleza, muito bem, você reconheceu que você errou, vamos alinhar novamente. Você não é perfeito, só porque você errou uma vez não quer dizer que você perdeu a utilidade, só porque você errou 2, 5, não importa. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus, errou com os filhos, errou como rei, errou como... Mas Deus, Ele reconhecia, voltava. O problema são os perfeitos que não conseguem se perdoar. O problema são os perfeitos que não conseguem se perdoar. Vamos lá. Deus quer te usar na sua Samaria. Deus quer dar poder novamente, igreja. Sabe, eu amei esses dias de jejum. Quando eu parei para ver quantas pessoas que nunca pisaram, nem conhecem essa igreja, e participaram do jejum, sabe, pessoas ímpias, até de outras religiões e pessoas que eu estou tendo acesso, porque é sobre isso, é sobre esse nível de influência, é sobre nós entendermos porque Deus nos chamou, é sobre nós entendermos o que é que nós carregamos, é sobre nós entendermos qual é o nível de amor que está sendo liberado, e Deus vai usar todas as possibilidades, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quando a gente começa a andar nessa dimensão, igreja, vamos lá. É diferente. Sabe, nós estamos há quantos anos fazendo esse jejum de 21 dias? 3 ou 4 anos? Show de bola, já tem um tempo já, né? E aí, eu cheguei em um restaurante com os colegas esses dias, no dia do jejum. E quando eu entrei, sabe, é ali na Praia do Sabuco, ali em Sorocaba. E quando eu cheguei na parte da churrasqueira, o cara falou, eu falei, eu não vou hoje não, eu vou pegar meu arroz integralzinho aqui, o meu peixinho, os ovos aqui e já era. Ele, você está fazendo aquele jejum que você faz todo ano, né? Aí os meus colegas falaram, rapaz, é conhecido esse negócio aí, né? Sabe por quê? É sobre o que nós carregamos, igreja. As pessoas estão nos observando.
As pessoas elas estão vivenciando, as pessoas elas sabem. Igreja, toda vez que você dá um sim ou um não, elas estão vendo. Mas não é sobre nós sermos os religiosos perfeitos, mas é sobre nós termos as palavras da vida eterna que nós guardamos e nós carregamos dentro de nós. É sobre nós entendermos que a nossa vida ela começa depois da morte. A nossa vida começa depois que nós nos entregamos a Jesus. E aí sim as coisas lá. Mas como eu vou pregar isso para vocês, me diz? Quanto tempo estou pregando sobre esse vazio que você está carregando? Quanto tempo estou pregando sobre essa confusão na tua mente? Quanto tempo estou pregando sobre esse seu medo de se envolver, sobre esse seu medo de amar pessoas, sobre esse seu medo de ser amado? Teve alguém que foi um vilão no teu passado, te machucou. E você deixa esse vilão ser mais forte hoje do que ele foi um dia. Porque você não deixa você ser tocado nem por Jesus. Nem por Jesus. Essa pessoa tem mais poder sobre você hoje do que no dia que ela te fez mal. Você acha que você venceu e você está embaixo dos pés dela. Porque você não permite ser amado. Você não permite amar. Deixa essa pessoa aí de verdade perdoando. Deixa essa pessoa aí de verdade amando a tua casa, amando os teus filhos, amando o teu cônjuge, amando os teus colegas de trabalho. Tudo que você carrega hoje é um montante de estresse. Tudo que você carrega hoje é um montante de medo. Tudo que você carrega hoje são barulhos psicológicos, barulho na sua alma, uma insegurança. Seus olhos são o olhar de alguém perdido que está procurando o que você não sabe, o que você perdeu. Tanta insegurança, esperando que algum dia tenha um estalo, aconteça alguma coisa e se resolva os barulhos. Não vai resolver, Jesus já falou como resolve, é indo aos pés dele. Você não tem coragem de se prostrar. Você não tem coragem de beijar os pés, você não tem coragem de se humilhar. Sabe por quê? Deus permitiu que Jerusalém fosse sacudido. Porque Ele queria humilhar de novo. Porque a Bíblia diz para te humilhar e no fundo mostrar o que está no teu coração. Porque você só entende que o que está no seu coração quando você é humilhado. Humilhado por Deus. Para poder ser amado. Seja livre no Senhor. Seja livre no Senhor. Não existe antidepressivo o suficiente que vai tirar essa dor. Não existe terapia. Não existe viagem. Você pode viajar o mundo todo. Vai chegar um certo período da sua vida que você vai entender que você está fugindo de você mesmo. Não existe o quanto você consiga conquistar. Não existe os modelos mais perfeitos de casas, de carro. Não existe os modelos mais perfeitos de roupas. Isso é tudo supérfluo. Isso é tudo passageiro, tudo trivial. Por mais que você não queira. É só em Jesus. E não é um âmbito religioso. Tem uma dança que ele te conduz, que é diferente. Tem um diálogo que quando você conversa com ele, você vai entendendo, as coisas vai canalizando, tudo vai indo para o seu devido lugar. Eu não sei quem você está se tornando. Eu não sei quem você foi. Eu não sei quem você é hoje de fato. Mas você e Jesus sabem quem vocês são. Vocês sabem. E hoje tem um convite para fazer para você. É um convite de reencontro consigo. Sabe, você criou um personagem que você hoje não sabe nem mais quem você é. Você acorda para poder cumprir um horário. Nas tuas folgas você não sabe nem o que você fazer. Porque você diz que você está cansado em excesso. Tem algo que está roubando a tua vitalidade, roubando a tua energia.
roubando o brilho do teu olhar, alterando as batidas do teu coração, ora acelerado e ora diminuir. Os seus exames médicos estão uma loucura. Mas o maior barulho que está acontecendo hoje é no teu subconsciente, que está cantando uma música todos os dias assim: estou perdido, estou perdida, estou perdido, estou perdida. Até quando? Até quando? Até quando? Aí do outro lado tem o Espírito do Senhor dizendo: vem, filho amado, eu quero te direcionar. Com esse evangelho raso hoje que nós vivemos, eu entendo que jamais você entregaria a sua vida como Estevão. Eu entendo que jamais você entregaria a sua vida como um Paulo, como Isaías que foi cerrado ao meio, como um João que foi jogado em um tacho de óleo fervendo. Porque é um evangelho míope, é um evangelho embaçado, é um evangelho cheio de códigos e segredos, para aqueles que estão dispostos a andar nas medidas de obediência a qual Deus ele tem guardado, cada um em sua relevância. Na medida que você desobedece, você está limitando Deus de continuar o caminho com você, e Ele te respeita se retirando. Tiago, entendendo isso, ele diz: chegai-vos a Deus, Ele chegará até vós. Purificai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. O duplo ânimo é ora quer, ora não quer, ora vejo, ora não vejo. É a mensagem simples, resumida, é nisso aqui que eu terminei. Eu quero orar com vocês. A oração te direciona, mas não te leva. O que te leva a lugares são decisões. Decisões te levará a lugares. Oração não, oração ela vai te direcionar. Oração é como se fosse uma seta dizendo: é neste lugar, o caminho está aqui. Mas as decisões tomadas em meio a orações, ela move céus, ela move a terra. Vamos lá, se põe de pé, você que pode. Você não pode continuar perdida, você não pode continuar perdido. As ferramentas da colheita chegou. As ferramentas da colheita, elas estão aí, nós precisamos usá-las, precisamos vestir as roupas, precisamos estar prontos.